Olá pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui a pedido do Rafael, coordenador do Ovisa, do Geovisa, e nós estamos hoje para desenvolver um tema que é muito necessário nos dias de hoje. Acredito que é um tema mais do que atual, já era atual, mas no momento em que nós estamos vivendo no Brasil, no nosso país, no nosso mundo, se tornou um tema extremamente importante e fundamental. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Espero que deixe aqui alguma luz, algumas dicas, para que vocês compreendam um pouco sobre o sentido da ansiedade, como ela se manifesta e ao mesmo tempo como ela pode se tornar uma doença, se nós não cuidarmos de forma preventiva e adequada das nossas emoções. Tudo bem? Bom, quando eu falo de ansiedade, eu gosto muito de desenvolver a ideia de que o homem moderno, ele vive em busca. Ele vive em busca de algo que ele não sabe exatamente dar um nome. O homem moderno, ele vive em busca de novidades, curiosidades, velocidades, tecnologias. Ele vive em busca sempre de algo novo. O homem moderno, na verdade, ele está envolto de uma grande fase que se denomina a fase da informação, da tecnologia, da globalização, e muitas vezes esse homem moderno nem sempre se sente satisfeito e realizado. Na verdade, a área de psicologia que estuda o homem desde há muito tempo, nós sabemos que o homem ele tem uma busca incessante que é interna, a busca do homem sobre si mesmo. Essa busca, ela é constante, ela nasce com a gente, ela cresce com a gente e talvez ela morra com a gente. Nós buscamos durante uma vida inteira entender quem nós somos. E nessa busca por nós mesmos, nós vamos compreendendo que existem emoções dentro do nosso coração. Essas emoções, elas podem se denominar ansiedade. E essas emoções, quando elas estão em nível mais alto, elas podem ser chamadas de ansiedade. E muitas vezes nós vamos começar entendendo que existe uma ansiedade que é positiva e uma ansiedade que é negativa e pode proporcionar adoecimento. É preciso começar a compreender que tudo que nós pensamos afeta o nosso corpo. E tudo que nós sentimos, ou tudo que nós fazemos com o nosso corpo, afeta a nossa mente. Então, o corpo do homem e a mente do homem estão sempre interligados. O que nós pensamos gera comportamento emocional e afetivo. E o que nós sentimos gera pensamentos e comportamentos. Então, o nosso corpo e a nossa mente estão sempre interligados. E eu gosto muito de falar que existe uma ansiedade positiva, porque todos nós precisamos de energia. Ansiedade é um tipo de alegria, de energia que todos nós temos quando acordamos de manhã. E olhamos aquele dia bonito, aquele céu maravilhoso, e todos nós temos vontade de pular da cama, de correr atrás dos nossos objetivos diários, de estudar, de aprender, de querer fazer uma coisa nova. Essa energia, essa alegria que nos dá motivação para viver todos os dias, isso é uma ansiedade positiva. A ansiedade, ela começa a se tornar uma ansiedade um pouco mais negativa quando ela se transforma em medo, quando ela se transforma em estresse, quando ela se transforma em preocupações intensas. Bom, mas nós precisamos entender que existe uma linguagem interna de nós para conosco
mesmo. Nós somos seres dotados de mente, de um corpo físico e de nossas emoções. Nossas emoções, elas têm uma linguagem própria. E essa linguagem das emoções precisa ser compreendida por cada um de nós. Então, assim, a pergunta que eu faço inicialmente para você pensar é: como sabemos se estamos emocionados? Aí a gente para e pensa: quando eu vivi uma experiência que me deixou muito feliz, a emoção que eu senti foi alegria. Como que o meu corpo, o meu coração, o meu batimento cardíaco, a frequência sanguínea, como que o meu corpo reage quando eu estou feliz? Por um outro lado, nós vamos nos lembrando de histórias ou momentos onde a gente se sentiu com muita raiva. Como nós temos a consciência de que estamos com raiva ou emocionados, magoados, tristes, se sentindo amados? Bom, as emoções, elas são sentidas e reconhecidas pelo nosso cérebro. De que forma? As emoções, elas servem inicialmente para nos dar uma mensagem sobre o meu interior a respeito de mim mesma. As emoções, elas são quase como que as placas que estão na estrada. Elas vão nos orientando se a gente está indo no caminho certo, se a gente está indo no caminho errado, se a gente está se sentindo feliz, se a gente está se sentindo realizado ou se a gente está se sentindo com medo. Então, as nossas emoções, elas nos guiam primeiro para um autoconhecimento. E segundo, as nossas emoções nos guiam para o nosso auto. Você se conhece. Quanto mais você identifica suas emoções e decodifica suas emoções, interpretando-as, mais você se conhece e mais você pode ter o controle sobre si mesmo. É muito interessante conhecer todo esse lado emocional do ser humano. Bom, as emoções, como eu já disse, todas elas têm um impacto muito forte sobre o nosso corpo. Tudo que pensamos gera sentimentos. E esses sentimentos, eles são sentidos, vividos pelo nosso corpo físico. E o nosso corpo, ele pode sofrer com as emoções que vivemos no dia a dia. É onde muitas vezes surgem até doenças psicossomáticas que nós dizemos, né? Emoções também podem ser positivas ou podem ser negativas. Elas são positivas quando nos impulsionam a agir, quando nos impulsionam a enfrentar desafios, a enfrentar situações, problemas. As emoções podem ser negativas, quando muitas vezes nos paralisam, quando muitas vezes nos deixam criando um mundo, às vezes, de fantasia e que não é real, e que nos faz, muitas vezes, nos sentir bloqueados frente àquela situação, causando medo, estresse e muitas vezes pânico. Então é muito importante que nós possamos entender que nós temos 5 emoções básicas. Cada uma dessas emoções descarrega hormônios diferentes do nosso organismo, faz o nosso coração bater de formas diferentes e o nosso cérebro interpreta dizendo para nós: você está alegre, ou está com medo, ou está com raiva, ou está triste, ou está com esse sentimento de repulsa de que alguma coisa não está te fazendo bem. Nós precisamos compreender que essas emoções básicas, elas servem para 2 objetivos, 2 únicos. Ou enfrentar o desafio, enfrentar o problema, a situação nova, ou fugirmos. Então, quando nós sentimos uma dessas emoções, o nosso corpo inteiro se prepara. E é incrível ver da parte neurológica, neurocientífica, como é todo esse preparo orgânico
E o cérebro comandando as emoções, os hormônios, as nossas reações físicas e nos preparando ou para enfrentar a situação ou para fugir dela. A ansiedade, ela é reconhecida por vários sintomas físicos. A pessoa ansiosa, muitas vezes ela sente palpitação forte no coração, as mãos ficam suando, sente falta de ar e a respiração fica mais rápida, mais rápida, mais rápida. Muitas vezes a pessoa sente tremores nas pernas, as mãos ficam trêmulas. Essas reações físicas todas são reações de ansiedade. E a nossa ansiedade, ela pode ser percebida através de como se fosse num termômetro. Ela está no nível bom e saudável, aí ela vai crescendo, 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 crescendo. E muitas vezes, quando esse termômetro já chega no nível de atenção maior, nós não percebemos, porque não temos conhecimento das nossas emoções, do nosso interior. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o exterior do que com o nosso interior. E o nosso interior nos dá sinais o tempo todo sobre como estamos nos sentindo. E como nós podemos estar quanto mais consciente das nossas emoções, mais nós podemos tomar uma decisão adequada. Principalmente se sabemos interpretar nossas emoções. A felicidade quer dizer que nós estamos no caminho certo, estamos felizes, estamos realizados. O medo é uma situação que eu tenho que parar e pensar, será que gera um perigo para mim ali na frente? O nojo é algo que está me desagradando. A raiva é algo que está me frustrando. Eu tenho que parar e pensar e interpretar os meus sentimentos para que eu tome decisões mais acertadas. Mas só o fato de eu reconhecer qual emoção eu estou sentindo, qual sentimento eu estou sentindo, eu já posso tomar uma decisão mais acertada. Nós podemos agir sobre os nossos sentimentos. É uma questão muito interessante essa. Os nossos sentimentos nem sempre podem impulsionar nossas ações. As nossas ações devem ser impulsionadas por um processo de pensamento, de colocar na balança o que estamos sentindo com a realidade que nós estamos vivendo. E depois sim nós podemos tomar conscientemente uma decisão de como agir. Por exemplo, imagina você numa reunião com aquele chefe que você sabe que é exigente, bravo e às vezes até muito chato. Como é que você vai reagir naquela reunião? Você já tem que se preparar emocionalmente, cognitivamente, para saber que você tem que ir para aquela reunião, muitas vezes ouvindo mais, falando pouco, segurando suas emoções, porque elas vão vir forte, às vezes com raiva de muitas situações, e esperar o momento certo de reagir. Muitas vezes, naquela reunião, seria bom que você tivesse um lápis e um papel na mão. Na hora que você tiver vontade de falar, escreva o que você quer falar. Olhe e leia para ver se aquilo que você quer falar é adequado e propício para o momento. Se for, espere o momento adequado e fale. Jamais devemos agir sob emoções intensas, de medo e principalmente de raiva. Aqui é importante nós entendermos o seguinte: ansiosos todos nós somos. A ansiedade é um medo intenso de determinada situação, é uma preocupação intensa com determinadas situações. Na verdade, a ansiedade ela surge diante da incerteza, diante do medo, diante do desconhecido, diante daquilo que vai vir. O ansioso, ele nunca vive no momento presente. Ele muitas vezes vive 10, 20 anos-luz à frente do seu tempo. O ansioso, ele nunca está aqui e agora. Ele sempre está olhando para o futuro, ele sempre quer descobrir o futuro, ele sempre quer controlar o futuro. E, gente, no momento em que estamos vivendo, nos dias atuais, como
nós vamos prever o futuro. Nós estamos diante de incertezas, diante de um amanhã que não há como dizer o que vai acontecer. E aí, vamos entrar em pânico, todo mundo ficar louco, maluco, sair correndo? Não! Nós estamos hoje vivendo uma realidade em que nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós estamos aprendendo algo que nos últimos 10 anos vem se falando em tudo quanto é literatura, redes sociais. O ser humano precisa viver um dia de cada vez. Eu não sei quanto tempo essa história de pandemia vai durar, eu não sei quanto tempo nós ainda vamos ter que enfrentar essas situações, mas nós estamos diante de um novo desafio. Nos reinventarmos dentro de nossas próprias casas, nos reinventarmos diante de tantas incertezas, de tantas dúvidas, tantas informações dicotômicas, contrárias, que nós nem sabemos se são verdadeiras ou não. Diante de tantas incertezas, nós só temos uma certeza. A nossa vida é feita das nossas escolhas no momento presente. Vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o que temos para viver hoje. Antes da pandemia, 33% da população mundial já sofria de ansiedade. Esse número deve estar muito mais elevado. Porque hoje todos nós vivemos essa situação que gera ansiedade. Nós precisamos compreender que nós podemos ter controle sobre a nossa ansiedade. Nós podemos ter controle sobre o nosso dia de hoje e o nosso presente. Por isso que você, jovem, que hoje está me ouvindo, porque esse encontro, esse momento a gente fez para vocês, procure fazer a sua rotina do dia. Procure pensar no dia atual que você tem para fazer. Se você tem faculdade a fazer à distância, estude, se concentre e se foque nisso. Se você tem trabalho à distância em sua casa, se organize para trabalhar no tempo necessário que o seu chefe pediu, que o seu trabalho, sua demanda exige. Se você tem um tempo, faça a sua atividade física, faça uma boa leitura, faça agora da sua casa o melhor lugar que você tem para viver. Mas viva, coloque-se agora para conhecer de novo os seus irmãos, conhecer seus pais, conhecer sua mãe. Comece agora a organizar sua casa, seu guarda-roupa, as suas coisas, que de repente faz tempo que está lá que você gostaria de organizar. Até os arquivos de celular, os arquivos do seu computador. Reveja cursos e matérias e estudos e textos que de repente está tempos no seu computador para você ler e você não tinha tempo para ler. Reinvente uma nova forma de encontrar os seus amigos, de tocar música com eles. Reinvente uma nova forma de fazer os seus exercícios físicos com os seus amigos, de fazer reuniões como essas que vocês estão fazendo agora. Mas agora é momento, jovens, de vocês, primeiro, com muita fé, recriar o seu presente. Não pensem apenas que o futuro é incerto. O futuro agora, ele está abrindo espaço para um monte de ideias criativas. Vocês precisam dedicar um tempo para pesquisas no computador, para conhecer um pouco mais, para saber das novidades desse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, porque nós precisamos deixar a ignorância digital de lado, e isso é para ontem. Nós precisamos estudar, aprender. E uma técnica muito legal para controle de ansiedade. Respire. Respiração, meditação. Como eu estou falando hoje a pedido de jovens do Jovisa, que é um grupo que se encontra para rezar, orar e manter a sua fé viva. Eu digo a vocês que a meditação diária, a adoração seria uma grande fonte de
relaxamento e tranquilização da ansiedade. Respire profundamente quando você estiver sentindo seu coração acelerado. Diante de um coração acelerado, quanto mais rápido a gente respira, mais acelerado o nosso coração fica. Mas quando a gente calmamente respira, puxando profundamente pelo nariz e soltando tranquilamente pela boca, essa respiração profunda acalma o nosso cérebro, que dá uma ordem para o nosso organismo se acalmando, se acalmando. E se você coloca uma música e ora por 5 a 10 minutos, em adoração profunda, essa adoração pode te trazer um profundo relaxamento e calmaria as suas emoções. Mas uma outra dica que eu deixo para você é: a cada dia mais, observe as emoções que você tem no seu coração. Expresse seus sentimentos e suas emoções. Fale disso para as pessoas que você ama, para pessoas que podem te ouvir, ou escreva no seu diário. Existem diários eletrônicos hoje em dia que vocês podem utilizar. Pense, planeje novas formas de agir. Nós estamos diante de um mundo de incerteza, cheio de oportunidades para criarmos coisas novas. E vocês são criativos, vocês são excelência na criatividade. Então não deixe esse seu talento de lado. Agora é hora de criar coisas novas dentro da nossa casa, mas criar. Eu acredito muito no potencial da juventude de se recriar a cada dia. Decidam-se. Tomem decisões, não fique no marasmo, na procrastinação. Faça o seu dia ser produtivo. Faça o seu dia fazer com que você se sinta realizado ao final de cada dia, porque cumpriu as suas etapas, as coisas que você tinha para fazer. Busque solução para os problemas, não fique só pensando ou reclamando, porque esse problema, aquele. Então busque soluções. Seja autêntico, seja você mesmo. Confie nas pessoas, entendeu? Divida mais as suas alegrias, suas preocupações, os problemas com as pessoas. Seja mais simpático. Hoje em dia, praticar a empatia é uma grande oportunidade que nós temos, inclusive através das redes sociais, né? Por isso, assim, pense positivo, tudo isso vai passar e depois nós vamos ter muito o que fazer, muito o que comemorar, os abraços serão mais gostosos, a alegria do encontro vai ser muito mais forte. Então depois, o sentido que nós vamos dar às nossas reuniões vai ser outro, o sentido que nós vamos dar aos nossos encontros vai ser outro, muito mais cheio de afeto, de sentimento e de valor. Hoje o que causa mais dor na pandemia é a distância entre os seres humanos. O ser humano é um ser gregário por natureza, afetivo por natureza. E o nosso abraço, o amor que precisamos expressar, talvez ele vai ser muito mais sincero e autêntico. Por isso, meu amigo, pense sempre positivamente. Cultive cada vez mais as alegrias e não as tristezas, né? As oportunidades e não os problemas. E eu finalizo. Cultive as práticas de atenção plena. Hoje em dia, em qualquer site, internet, a gente encontra muitos vídeos que falam sobre isso. Respire. Respire esse ar que hoje ele é tão raro. E como já temos visto em vários testemunhos por aí, hoje as pessoas sofrem por não poder respirar. Então, a cada momento do seu dia, louve a Deus pela tua capacidade de respirar esse ar gratuito, pleno, que Deus nos concedeu a cada instante da nossa vida. E somente pelo ar que você respira, seja grato. Eu também tento ser grata por isso. Mais uma vez eu quero agradecer.
com essas pequenas dicas, que vocês diminuam, controlem cada vez mais a ansiedade de vocês e que a gente possa se encontrar em outros momentos. Não só para falar à distância, mas para a gente se abraçar, para a gente fazer aquelas fotos gostosas que a gente faz. E eu vou buscar aqui a imagem do nosso último encontro, que foi muito gostoso e que a gente precisa postar agora, viu, Rafael? Para a gente lembrar desses nossos encontros. Mais uma vez eu agradeço e me coloco à disposição. Vou colocar também os meus contatos e nós estamos agora com a criação de um blog. Esse blog oferece atendimento online, inclusive atendimento para pessoas que podem estar precisando em momentos de crise. Liga para nós, entre em contato conosco. Eu vou colocar aqui os nossos endereços e o endereço do nosso blog. Eu e outras colegas, Rosana Miranda, Denise Matoso, outras colegas estaremos à disposição para atendê-los, aqueles que precisam. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e uma grande tarde aí para vocês.